pessoal, seja bem-vindo ao Segurança Simplificada. Muito prazer, eu sou Caio Ronan e no audiobook de hoje nós vamos ter a NR5, a NR que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nesse audiobook a gente vai entender o que é que tem ipsilíteres, o que está escrito lá na NR5, a atualização dada pela portaria MTP 422 do dia 7 de outubro de 2021, portanto, a mais recente redação da NR5. Então, vamos ver o nosso texto de hoje. Temos o sumário, como todas as normas de sempre, né? Todas as normas que estão sendo atualizadas, elas já estão vindo com o sumário para ajudar a identificar, a encontrar, a localizar aquele item que você está procurando. Então, vamos ao texto. Objetivo. Essa norma regulamentadora estabelece os parâmetros e os requisitos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, tendo por objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Campo de aplicação. As organizações e os órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, devem constituir e manter a CIPA. Nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto nessa NR a outras relações jurídicas de trabalho. Atribuições. A CIPA tem por atribuições, primeiro, acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Também é uma atribuição da CIPA registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR1, por meio do mapa de riscos ou de outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, sem ordem de preferência, com assessoria do Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho, o SESMIT, onde houver. Também é atribuição da CIPA verificar os ambientes e as condições de trabalho, visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e a saúde dos trabalhadores. A CIPA também deve elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e em saúde no trabalho. Também é função da CIPA participar do desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança e à saúde do trabalho. A CIPA também deve acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho nos termos da NR1 e propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados. Também é atribuição da CIPA requisitar à organização as informações sobre as questões relacionadas à segurança e à saúde dos trabalhadores, incluindo as comunicações de acidente do trabalho, as CATs, emitidas pela organização, resguardados o sigilo médico e também informações pessoais. A CIPA também deve propor ao SESMIT, quando houver, ou então à organização, a análise das condições ou situações de trabalho nas quais considere haver risco grave e iminente à segurança e à saúde dos trabalhadores e, se for o caso, a interrupção das atividades até a adoção das medidas corretivas e de controle. E, por fim, temos que também é uma atribuição da CIPA promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT, conforme programação definida pela CIPA. Agora vamos para as atribuições da organização. A organização deve proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desenvolvimento de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das atividades constantes no plano de trabalho. A organização também deve permitir a colaboração dos trabalhadores nas ações da CIPA. Também é função da organização fornecer à CIPA, quando requisitadas, as informações relacionadas às suas atribuições. Cabe aos trabalhadores indicar à CIPA, ao SESMIT e à organização situações de riscos e apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho. Agora vamos ver as atribuições do presidente da CIPA. É atribuição do presidente da CIPA convocar os membros para as reuniões e também coordenar as reuniões, encaminhando à organização e ao SESMIT, quando houver, as decisões da comissão.
Cabe ao vice-presidente substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. O presidente e o vice-presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições. Primeiro, coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados. Também é uma função conjunta divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento. Agora vamos falar da constituição e estruturação da CIPA. A CIPA será constituída por estabelecimento e composta de representantes da organização e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR, ressalvados as disposições para setores econômicos específicos. As CIPAs das organizações que operem em regime sazonal devem ser dimensionadas tomando-se por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e obedecido o disposto no quadro 1 desta NR. Os representantes da organização na CIPA, titulares e suplentes, serão por ela designados. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. A organização designará, entre seus representantes, o presidente da CIPA, e os representantes eleitos dos empregados escolherão, entre os titulares, o vice-presidente da CIPA. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Os membros da CIPA, eleitos e designados, serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. A organização deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA. Quando solicitada, a organização encaminhará a documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, podendo ser em meio eletrônico, ao Sindicato dos Trabalhadores da categoria preponderante, no prazo de até 10 dias. A CIPA não poderá ter o seu número de representantes reduzidos, bem como não poderá ser desativada pela organização antes do término do mandato dos seus membros, ainda que haja uma redução no número de empregados, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. É vedada a organização em relação ao integrante eleito da CIPA. São 2 vedações. Primeira vedação é que é vedado alterar as atividades normais na organização que prejudiquem o exercício de suas atribuições. E a segunda vedação é que é vedado a transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 469 da CLT. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. O término do contrato de trabalho por prazo determinado não caracteriza dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA. Quando o estabelecimento não se enquadrar no disposto no quadro 1 e não for atendido por um SESMIT, nos termos da NR4, a organização nomeará um representante da organização entre os seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados por meio de negociação coletiva. No caso de atendimento pelo SESMIT, este deverá desempenhar as atribuições da CIPA. O microempreendedor individual está dispensado de nomear representante previsto no item 5.4.13. A nomeação de empregado como representante da organização e sua forma de atuação devem ser formalizadas anualmente pela organização. A nomeação de empregado como representante da organização não impede o seu ingresso na CIPA quando da sua constituição, seja como representante do empregador ou como dos empregados. Agora veremos o processo eleitoral da CIPA. Compete ao empregador convocar eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. A organização deve comunicar com antecedência, podendo ser por meio eletrônico, com confirmação de entrega, o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria preponderante. O presidente e o vice-presidente da CIPA
constituirão dentre seus membros a comissão eleitoral, que será responsável pela organização e pelo acompanhamento do processo eleitoral. Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela organização. O processo eleitoral deve observar as seguintes condições: a publicação e a divulgação do edital de convocação da eleição e a abertura de prazos para inscrição de candidatos em locais de fácil acesso e visualização, podendo ser em meio físico ou eletrônico. Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 dias corridos. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante em meio físico ou eletrônico. Garantia de emprego até a eleição para todos os empregados inscritos. Publicação e divulgação da relação dos empregados inscritos em locais de fácil acesso e visualização, podendo ser em meio físico ou eletrônico. Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver. Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados do estabelecimento. Voto secreto. Apuração dos votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante da organização e dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral, facultado o acompanhamento dos candidatos. E, por fim, a organização da eleição por meio de um processo que garanta tanto a segurança do sistema como a confidencialidade e a precisão do registro dos votos. Na hipótese de haver participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados no dia anterior, a qual será considerada válida com a participação de, no mínimo, 1/3 dos empregados. Constatada a participação inferior a 1/3 dos empregados no segundo dia de votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados nos dias anteriores, a qual será considerada válida com a participação de qualquer número de empregados. A prorrogação referida nos subitens 554 e 554.1 deve ser comunicada ao sindicato da categoria profissional preponderante. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada de inspeção do trabalho até 30 dias após a data de divulgação do resultado da eleição da CIPA. Compete à autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, confirmadas irregularidades no processo eleitoral, determinar a sua correção ou proceder à anulação quando for o caso. Em caso de anulação somente da votação, a organização convocará nova votação no prazo de 10 dias a contar da data de ciência, garantidas as inscrições anteriores. Nos demais casos, a decisão da autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho determinará os atos atingidos, as providências e os prazos a serem adotados, atendidos os prazos previstos nesta NR. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver, até a complementação do processo eleitoral. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver o maior tempo de serviço no estabelecimento. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior em caso de vacância de suplentes. Falaremos agora sobre o funcionamento da CIPA. A CIPA terá reuniões ordinárias mensais de acordo com o calendário pré-estabelecido. A critério da CIPA, nas microempresas e nas empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, as reuniões poderão ser bimestrais. As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas na organização, preferencialmente de forma presencial, podendo a participação ocorrer de forma remota. A data e horário das reuniões
serão acordadas entre seus membros, observando os turnos e as jornadas de trabalho. As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes. As atas das reuniões devem ser disponibilizadas a todos os integrantes da CIPA, podendo ser por meio eletrônico. As deliberações e encaminhamentos das reuniões da CIPA devem ser disponibilizadas a todos os empregados em quadro de aviso ou por meio eletrônico. As reuniões extraordinárias devem ser realizadas em 2 ocasiões: quando houver acidente do trabalho grave ou fatal, ou quando houver solicitação de uma das representações. Para cada reunião ordinária ou extraordinária, os membros da CIPA designarão o secretário responsável por redigir a ata. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. A vacância definitiva de cargo, ocorrida durante o mandato, será suprida por suplente, obedecida a ordem de colocação decrescente que consta na ata de eleição, devendo os motivos ser registrados em ata de reunião. Caso não existam mais suplentes nos 2 primeiros meses de mandato, a organização deve realizar eleição extraordinária para suprir a vacância, que somente será considerada válida com a participação de, no mínimo, 1/3 dos trabalhadores. Os prazos da eleição extraordinária serão reduzidos à metade dos prazos previstos no processo eleitoral definidos nesta NR. As demais exigências estabelecidas para o processo eleitoral devem ser atendidas. No caso de afastamento definitivo do presidente, a organização indicará o substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados escolherão o substituto entre seus titulares em 2 dias úteis. O mandato do membro eleito em processo eleitoral extraordinário deve ser compatibilizado com o mandato dos demais membros da comissão. O treinamento do membro eleito em processo extraordinário deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. As decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso. Não havendo consenso, a CIPA deve regular o procedimento de votação e o pedido de reconsideração da decisão. Agora veremos como funciona o treinamento da CIPA. A organização deve promover o treinamento para o representante nomeado previsto no item 5.4.13 desta NR e para os membros da CIPA titulares e suplentes antes da posse. O treinamento da CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. O treinamento deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens: o estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados no processo produtivo, noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho decorrentes de condições de trabalho e da exposição aos riscos existentes no estabelecimento e suas medidas de prevenção, metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção de riscos, noções sobre legislação trabalhista e previdenciária relativas à segurança e à saúde no trabalho, noções sobre a inclusão de pessoas com deficiências e reabilitados nos processos de trabalho, e também a organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. O treinamento realizado há menos de 2 anos, contados da conclusão do curso, pode ser aproveitado na mesma organização, observando o estabelecido lá na NR1. O treinamento deve ter a carga horária mínima de 8 horas para estabelecimentos grau de risco 1, 12 horas para estabelecimentos grau de risco 2, 16 horas para os estabelecimentos com grau de risco 3 e de 20 horas para os estabelecimentos de grau de risco 4. A carga horária do treinamento deve ser distribuída em, no máximo, 8 horas diárias. Para a modalidade presencial, deve ser observada a seguinte carga horária mínima do treinamento: no mínimo 4 horas na modalidade presencial para os estabelecimentos grau de risco 2 e no mínimo 8 horas presenciais para os estabelecimentos de grau de risco 3 e 4.
A carga horária do treinamento dos estabelecimentos com grau de risco 1 e do representante nomeado da organização pode ser realizada integralmente na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, nos termos da NR1. O treinamento realizado integralmente na modalidade de ensino à distância deve contemplar os riscos específicos do estabelecimento, nos termos do subitem 5.7.2. O integrante do SESMIT fica dispensado do treinamento da CIPA. Agora vamos ver o que a norma fala a respeito da CIPA das organizações contratadas para prestação de serviços. A organização de prestação de serviços deve constituir a CIPA centralizada quando o número total de seus empregados na unidade da federação se enquadrar no disposto no quadro 1 desta NR. Quando a organização contratada para prestação de serviço a terceiros exercer suas atividades em estabelecimento de contratante enquadrado em grau de risco 3 ou 4 e o número total de seus empregados no estabelecimento da contratante se enquadrar no disposto do quadro 1 desta NR, deve constituir CIPA própria neste estabelecimento, considerando o grau de risco da contratante. A organização contratada está dispensada da constituição da CIPA própria no caso da prestação de serviço a terceiros com até 130 dias de duração. O número total de empregados da organização contratada para prestação de serviços, para efeito de dimensionamento da CIPA centralizada, deve desconsiderar os empregados alcançados pela CIPA própria. A organização contratada para prestação de serviços, quando desobrigada de constituir a CIPA própria, deve nomear um representante da organização para cumprir os objetivos desta NR, se possuir 5 ou mais empregados no estabelecimento da contratante. A nomeação de representante da organização em estabelecimento onde há empregado membro da CIPA centralizada é dispensada. O estabelecido no subitem 5.8.2 não exclui o disposto do subitem 5.4.13 quanto ao estabelecimento sede da organização contratada para a prestação de serviços. A nomeação do representante da organização contratada para a prestação de serviços deve ser feita entre os empregados que exercem suas atividades no estabelecimento. A organização contratada para a prestação de serviços deve garantir que a CIPA centralizada mantenha interação entre os estabelecimentos nos quais possua empregados. A organização deve garantir a participação dos representantes nomeados na CIPA nas reuniões da CIPA centralizada. A organização deve dar condições aos integrantes da CIPA centralizada de atuarem nos estabelecimentos que não possuem representante nomeado, atendido o disposto no subitem 5.6.2. O representante nomeado das organizações contratadas para prestação de serviço deve participar do treinamento de acordo com o grau de risco da contratante. A CIPA da prestadora de serviços a terceiros, constituída nos termos do subitem 5.8.1.1, será considerada encerrada para todos os efeitos quando encerradas as atividades no estabelecimento. A organização contratante deve exigir da organização prestadora de serviços a nomeação do representante da organização na forma prevista no subitem 5.8.2. A contratante deve convidar a contratada para participar da reunião da CIPA da contratante com a finalidade de integrar as ações de prevenção sempre que as organizações atuarem em um mesmo estabelecimento. A contratada deve indicar um representante da CIPA ou o representante nomeado da organização para participar da reunião da CIPA da contratante. E agora vamos falar das disposições finais da NR5. Diz o seguinte: a contratante adotará medidas para que as contratadas, sua CIPA, os representantes nomeados das organizações e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento recebam informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho, bem como sobre as medidas de prevenção em conformidade com o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, previsto na NR1. Toda a documentação referente à CIPA deve ser mantida no estabelecimento à disposição da Inspeção do Trabalho pelo prazo mínimo de 5 anos.
Na hipótese de haver alteração no grau de risco do estabelecimento, o redimensionamento da CIPA deve ser efetivado na próxima eleição. E para concluir o texto geral da NR5, nós temos esse quadro, que é o quadro de dimensionamento da CIPA, baseado no grau de risco e no número de empregados no estabelecimento. Então, esse foi o nosso audiobook com o texto geral da NR5. Haverá um segundo audiobook, onde eu apresentarei para vocês o anexo 1 da NR5, tratando da CIPA da indústria da construção. Isso vai ficar para o nosso próximo audiobook. Então, até a próxima. Se você gostou desse audiobook, deixe um like, inscreva-se aqui no canal do Segurança Simplificada. Um grande abraço e bons estudos!